é importante te lembrar o que é divórcio e quando acontece o divórcio. Para que ocorra o divórcio, tem que ter um casamento, hein? Professor, qual que é a ação que põe fim o contrato especial, que é o contrato de casamento? É o divórcio. Essa ação é a única ação que põe fim ao casamento. Cuidado, nós temos a separação. O Instituto da Separação, a gente vê muita gente falando bobagem em relação a isso, hein? Tem muita gente que fala que separação não existe mais, né? Acabou. Não, ela existe sim. O Instituto da Separação continua sendo aplicado no direito brasileiro. Fato é que com a emenda constitucional 66 de 2010, o que aconteceu? Hoje você pode fazer o chamado divórcio direto. Então não precisa mais fazer a separação para depois fazer o divórcio. Mas isso é facultativo. Ainda existe diversas situações, diversas pessoas que optam em fazer a separação para posteriormente fazer o divórcio, né? Que aí seria a ação de conversão de separação em divórcio. Então, cuidado. Falar que a separação acabou não é verdade. Isso não é a realidade da nossa prática jurídica. Quando a gente fala de divórcio, existe o divórcio direto, conforme a emenda constitucional 66 de 2010. Mas a separação continua existindo. Hoje, quem casa e não escolhe o regime que quer, não deseja um regime diferente, não faz o chamado pacto antinupcial, vai acabar casando no regime automático. Professor, eu vou casar, não optei por regime de casamento. Fica no parcial de bens, aquele é automático, né? Automático. Quando você não opta, não faz um pacto antinupcial, você vai ficar com regime parcial de bens. Professor, o que significa isso? Quando eu falo do regime parcial de bens, tudo após a constância do casamento, do casal, que for adquirido, qualquer bem, móvel ou imóvel, é dos dois. Então, você casa pelo regime parcial de bens e depois de um ano compra um apartamento, compra uma casa. É dos dois. Por quê, professor? Porque a própria regra desse regime, ela deixa fixado essa situação de partilha de bens após o casamento dos bens conquistados. Nós temos uma exceção, como tudo tem exceção, nós temos aí a doação e a herança. A doação e a herança não comunica, tá? Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo de casamento, além do regime parcial, nós temos um outro regime que é muito importante, que é o regime de união universal de bens. Já foi o regime automático, hein? No passado, quem não escolhia o regime, ficava com esse regime, que é o regime que é muito conhecido, né? Quem casou já faz um tempo, casou por esse regime, porque era o regime automático na época. E esse regime é uma verdadeira salada de fruta, mistura tudo. Por quê? A união de bens, né? A união total de bens, quando eu falo desse regime, tudo que era seu antes e era seu depois, vira uma coisa só. Mistura, uma salada de fruta, mistura o patrimônio constituído antes do casamento e posterior ao casamento. E mistura tudo, é meio a meio, tá? Então é importante que você lembre disso. Mas ainda aparecem duas figuras importantes. Nós temos a separação total de bens, que é o regime que realmente não mistura nada, nem antes nem depois, né? Os bens não vão comunicar. E também existe aí um regime muito conhecido, que é a separação final nos aquestos. É um regime mais atípico. Por quê, professor? Porque é um verdadeiro contrato, onde as partes vão formalizar o contrato de acordo do seu desejo. Ou seja, parte pode compartilhar, parte não. Depende, é um contrato. As pessoas que vão decidir, o casal que vai decidir. O questão de direito, você sabe, a gente tem o objetivo de atualizar sempre o assunto. Então hoje é permitido o casal entre homens e mulheres, né? Pessoas do mesmo sexo. Nós temos uma resolução que trata do assunto, que é a resolução 175 do CNJ. Essa resolução permite o casamento de pessoas do mesmo sexo, inclusive não só o casamento, mas a união estável também, tá? Então fique atento em relação a isso para que você fique inteirado do assunto. Quando eu falo de divórcio, então, só aparece divórcio, só aparece separação quando existe casamento. Se não existe casamento, não há que se falar em divórcio.